Olá meninas, tudo bem? Eu vim falar sobre o que é desigualdade social e xerofobia, tá? É um tema forte, mas eu vou falar sobre isso. Eu acho importante a gente falar sobre isso, o qual não é falado, o qual muitos não falam. No Brasil existe de uma maneira disfarçada, mas existe, tá bom? Mas existe. Eu não sou a favor de quem faz vítima desse sistema. Eu vou já explicar o porquê. Vamos falar sobre a desigualdade social. Desigualdade social, falta de acesso à educação com qualidade, baixos salários. Podemos diferenciar a desigualdade social em quadros grandes, pontos econômico, racial, regional e de gênero. Gente, o que é econômico? Classe social, tá? Existe diferença de classe social, sim. Por que eu sei isso? Porque eu estou estudando aulas remotas de jornalismo. Eu fiquei quase 2 meses fazendo essa matéria e eu fiquei assim horrorizada com as matérias que eu tive que estudar. Eu entrevistei, fui ver os dois lados, tá? Que a gente que estuda essa área aí, eu só não estudo inglês e espanhol, mas eu tive a oportunidade de ser indicada para essa área, gente. E eu fui para a área de documentário, que eu gosto muito da área de histórias verdadeiras. E eu fui atrás pesquisar e ver. Gente, vocês não têm noção. É revoltante, tá? Mas o que acontece? Existem pessoas que não têm acesso a informações. Ou existem pessoas que não querem voltar a estudar. Qual a maneira de mudar? Educação. Educação. Se você não estudar, não se educar, não procurar saber vários temas, saber várias coisas, não tem como mudar. Tá? Então, existem pessoas que não querem ficar nessa vida aí sem informação, porque não quer, né? É o que eu falei, eu não concordo com pessoas que se fazem de vítima desse sistema, tá? Existem pessoas que não têm informação, existem pessoas que não têm nem internet, não têm nem acesso, tá bom? É econômica. Econômica é classe social, né? Realmente você vê que tem pessoas de classe social mais alta, mais baixa, e isso tá bem exposto e dá pra ver. Por quê? Classe social qualquer. Porque certas oportunidades que uma pessoa que veio de uma classe tem, a outra pessoa que veio de uma classe mais baixa não tem. Tá bom? O que acontece? Vamos lá. Um filho do médico, ele vai ser médico, porque ele pode estudar numa faculdade boa, tá, gente? Às vezes, não que uma pessoa não pode ser médico, hoje em dia pode, de outra classe pode ser, só que a dificuldade que ela vai ter vai ser maior para estudo, tá? Porque às vezes ela não vai ter tanto acesso, tipo, um filho de uma pessoa com uma classe social certa, ela já estuda numa escola boa desde pequeno. E depende da classe que a pessoa não tem acesso a essa educação de qualidade. Hoje em dia tem, as pessoas não vão atrás, não sabem, não tem informação, mas tem educação aí do ensino público aí muito boas, depende da pessoa, porque a gente conhece história de pessoas que não estudaram em escola tão boas e são excelentes profissionais e passaram aí em provas aí que você fica admirada, tá bom? Então é isso que eu quero falar. Racial, cor. Existe um jogador, gente, eu não sei falar, não vou entrar em detalhes, que ele tá passando por uma coisa muito grave fora do Brasil. Ele só aconteceu alguma coisa com ele porque ele tem dinheiro ainda, porque se ele não tivesse, tá? No Brasil, o negócio aqui é muito mais sério. Você tem que tomar cuidado com certas brincadeiras que você faz, como você vai fazer, por quê? Porque senão você pode até pegar uma coisa mais séria, tem que saber. Não é qualquer brincadeira que você pode fazer. Eu falo que eu não sou a favor de certos tipos de brincadeira, eu sou contra isso. Regional, pessoas que vêm de outro país fugindo de terremotos ou de guerras, tá? Ou pessoas que vêm de outro estado porque lá não tem emprego. Gênero, às vezes a pessoa ser de um outro sexo, ser de uma outra coisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque xerofobia é uma referência de sentimento de hostilidade, de ódio, manifesto contra pessoas que elas seriam estrangeiros ou preconceito contra pessoas que causam suas características físicas. Olha o que eu falei, o que é isso? Da pele, da onde a pessoa veio, tá? Existe muito isso.
tá bom? Existe ainda, assim, de uma maneira disfarçada. Eu falo que no Brasil tem de uma maneira disfarçada, tem classe social que não é valorizada, tá bom? E que constrói a maior riqueza desse Brasil. A classe mais baixa é a classe que constrói a riqueza desse Brasil, tá? E é uma classe muito discriminada, é uma classe de trabalhadores muito honestos e são discriminados e não tem valor no serviço deles. Por que que eu falo estudem? Estudem, porque eu já passei por isso, tá? Então você precisa conhecer certas leis para que nenhuma pessoa passe você para trás ou faça você de besta ou brinque com você. Eu já passei por isso, gente. Eu posso falar porque eu sei o que eu passei. Tá? Não foram todos, ao contrário, existiu pessoas que me ajudaram muito, que eu cheguei onde que eu cheguei por ajuda delas. São pessoas maravilhosas. Não podemos falar que todos são assim, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Existe pessoas que ainda não têm noção do que é a realidade. Então, assim, vocês precisam ter conhecimento de lei, de certas coisas, para aprender a se defender, tá? Existe sim pessoas ainda que usam isso com certas brincadeiras. Eu falo que eu não concordo com certo tipo de brincadeiras, eu acho muito ridículo isso. Só que a gente precisa ter conhecimento. Então, vocês entenderam o que é exclusão social? Vamos falar também sobre exclusão social. A exclusão social, gente, é de classe, tá? Às vezes existe lugares que uma pessoa rica vai frequentar, você não vai conseguir frequentar por causa da sua classe social, tá? E existem pessoas que excluem pessoas também da classe social, não se juntam, não se mistura. Isso é normal, isso é real, tá? Existe pessoas assim ainda. E o que acontece? Não que você não pode chegar. Um dia você pode chegar, se você estudar, se você trabalhar, se você conquistar, você consiga talvez chegar numa classe, né? Lá que você deseja, média, ou tem gente que conseguiu chegar até numa classe alta aí. Mas isso daí foi com muito esforço, muito trabalho, tá bom? Então, o que é isso que eu vim falar pra vocês? Existe exclusão? Existe. E isso não tá só. Isso tá no real. Ao contrário, eu conheci pessoas, muitas pessoas de alto nível, ao contrário, foram muito mais humanos do que uma pessoa que muitas vezes veio de uma classe muito mais baixa. Falo isso por experiência que eu vivi, né? Então eu tive pessoas aí de classes aí que foram me receberam muito bem, me ajudaram, porque viu que eu tinha força de estudar, viu que eu tinha força de vontade de vencer, e isso eles me ajudou a eu chegar muito além, tá? Então existem pessoas boas como existem pessoas ruins, não vamos julgar todo mundo por isso, é isso que eu falo. Não vamos julgar as pessoas por tudo. Nem todo mundo é ruim. O que a gente tem que entender que certas coisas não é pra gente. Talvez um dia pode ser, mas não está no meu alcance, tá? E uma pessoa que nasceu numa família bem-sucedida, ela não tem culpa disso, dela ter certos privilégios. O que eu tô falando é que uma pessoa que veio de certa classe social vai ter um pouco mais de dificuldade de chegar a certos lugares às vezes, mas que não é impossível, tá? E que existe lugares que não é para nós, porque não é que não dá, um dia eu não possa dar. É o dinheiro. Tudo gira a volta do dinheiro, do capitalismo. Tá bom? Sandra, como que você fala essas coisas? Estudo. Estudei muito. O que é desigualdade social? Eu fiquei 3 meses estudando, escrevendo, você não tem noção do tamanho do negócio que eu tive que montar. Por isso, fui ver os dois lados, realmente é revoltante algumas coisas que você vê, às vezes, né? Mas as pessoas também que têm lutaram para conquistar, para ter. A gente também não pode pegar e ficar com raiva, se vitimizar e culpar o governo, ou culpar pai e mãe, ou culpar as pessoas e cruzar os braços e não fazer nada. É o que eu falei, eu sou contra pessoas que são vítimas desse sistema, que aceita, né? E, tipo, não luta por nada. Aí eu não sou a favor disso. Né? Agora eu não sou a favor de tipo, pessoas que não têm informação. Porque é completamente diferente. Existem pessoas que não têm informações. Existem pessoas que não querem.
E quando as pessoas não querem informação para melhorar, existem pessoas que não querem, tá, gente? É completamente diferente. Eu não estou falando que todo mundo é assim. Não, não é isso. Existe muita gente boa aí, então a gente precisa saber também. Eu só estou falando que isso existe e realmente eu fui estudar matéria, eu estudo tudo. O que eu estudo eu tenho que saber de tudo, eu não tenho para onde fugir. Então é isso que eu vim passar para vocês, tá? Ah, Sandra, tem pessoas que sabem, mas eu estou falando para quem não sabe. Então eu levo isso para quem não sabe. Quem sabe, para mim, não importa. O importante é levar para as pessoas que realmente não sabem, não têm informações. Beijos e abraço, meninas.